Lights, camera, ação. Joel, vamos Yeah. gravar o nosso vídeo de Natal. Pela primeira vez. Ai, diz lá a verdade. Filmámos ontem e depois nós reproduzimos a gravação e visualizámos a gravação e a nossa energia estava tão em baixo porque tinha sido um dia difícil e... Birras. Yeah. E achávamos que não íamos ter outra oportunidade para gravar, então tinha que ser naquele momento. Eu estava a fazer as mesmas piadas que faço sempre e o Rui estava tipo, cala-te. Stop, you're so awkward. No, I'm just trying to think of other things. I am what I am. Porque a magia já não estava tão forte. Mas agora conseguimos aproveitar o Tipo, ho, ho, ho. Yeah. Mas hoje estamos mais bem dispostos. Sim. Temos mais holiday cheer. Sim, hoje eu bebi tequila e o Joel fica muito mais engraçado com tequila. Cheirem. É água, mas com muito cloro. Pois, é o cloro. Ai, maluco. Então decidimos gravar de novo porque vocês merecem muito melhor. Sim, a melhor energia. O Rui estava muito grinchy. Estava muito rabugento. Podia ter sido um filme de Grinch. Mas hoje estamos melhor. Então, vamos fazer a mesma introdução, que é, vamos visualizar os vídeos que a nossa equipa escolheu para mostrarmos. Sim. E respondermos. Vamos responder a essas perguntas. Se os vídeos que vocês enviaram não aparecerem hoje, neste vídeo, não se preocupem, porque vamos gravar um outro podcast e vamos responder às outras perguntas. Sim, porque nós achávamos que aquelas perguntas mereciam respostas mais elaboradas. Então, para gravar um podcast inteiro só sobre aqueles assuntos. E hoje vamos saber quem vai ganhar o fabuloso prémio De 1 ano gratuito de Practice Portuguese Premium. que é tipo 153 euros. Yeah. É isso que vale. Não vamos dar 153 euros. Só para deixar isto muito claro. Ninguém vai receber um cheque. Então, sem mais demoras, vamos passar ao primeiro vídeo que foi enviado pela Joel. Eu. A Joela. Não é Joel? Espera. Como se escreve? Joelle. Ok. Então, Joel, vamos ver o teu vídeo. Olá, Rui e Joel. Espero que tudo bem com você e as meninas. Chamo-me Joel. Moro a metade do ano em Portugal e França. Queria saber por quê. Quando às festas, os portugueses gostam muito de fazer uma grande fila para comer. Sempre as mesmas coisas. E queria saber por que no restaurante há no mesmo prato arroz e batatas fritas. E então queria saber também porque quando eles acabam os pratos, eles fazem assim com as orelhas deles. Voilà! Desejo boa sorte a todos os participantes e uma Feliz Natal, cheia de alegria para todos. Tchau! Este chocolate é daqui. É daqui. Bem, Isso que vocês fazem é estranho. isto é já a primeira resposta à última pergunta. Quando acabamos de comer, fazemos assim, se estava muito bom. E dizemos, uau, isto é daqui. E pesquisámos a razão pelo qual vocês fazem isso e não... Qual? Pela qual? O que eu disse? A razão pelo qual. Pela qual vocês fazem isso e nós não descobrimos nenhuma resposta definitiva. Não há... Não há uma explicação. É só um gesto que significa que a comida é muito boa. A primeira pergunta era... porquê é que fazemos filas na época das festas? Bem, eu acho que não é só Portugal. Aqui
quando há uma loja que serve uma coisa que é famosa por ser muito boa, é normal que as pessoas vão mais a essa loja, café, restaurante. E na época do Natal forma-se uma fila porque as pessoas concentram-se todas numa data, que é a véspera ou o dia de Natal. A segunda pergunta é, porquê é que servimos arroz e batata frita no mesmo prato? Isso é muito carboidrato. Para mim isso nunca foi muito estranho, porque os brasileiros comem frango e carne no mesmo prato, que também são duas proteínas. São duas coisas boas. Arroz é bom, batata frita também. O arroz é um pouco mais saudável, a batata frita é mais guloso. Enfim, também não é em todos os pratos. É num prato muito famoso que é o bitoque. Sabes o que é um bitoque? É um bife com ovo. Temos uma visita! O Pai Natal. Joana, estamos a filmar novamente o nosso episódio de Natal porque o Rui estava muito rabugento ontem. Estamos a comer os chocolates da Joana. Can I have one? Claro. São os teus. Nós é que roubamos. Quero esse mesmo. Ai, do Porto. Sim. Um portinho. Um frutinho. Depois do almoço. Vou deixar. Então, bitoque é um prato que tem um bife, um ovo por cima, que se chama ovo a cavalo. Coitada, a Joana não consegue passar com esta tralha toda. Consegues? A Joana está a passar por baixo dos fios e da câmara e está de gatas, de 4. B-roll. Coitadinha. Temos Então, que incluir é isso. um prato que tem um bife com um ovo por cima, que se chama ovo a cavalo, como se ele tivesse a cavalo no bife, Ok. batata frita e arroz. Então, é assim, o prato é assim, pronto. E é muito Obrigado, Joel, e boas festas. Boas festas, vamos ver se vais ganhar. Ok, agora é a Grace. Grace. E a sua cadela, Kobe. Olá, o meu nome é Grace e esta é a minha cadela Kobe. Eu estudo Practice Português há 5 anos e passei o meu exame CIPLE há 2 anos. Obrigada. Como criou o Practice Português e como foi no início? E, finalmente, qual é a sua tradição de Natal preferida? Obrigada e boas festas. Boas festas. Primeiro, parabéns por teres passado o CIPL. Isso não é fácil. Não é fácil. CIPL não é simple. Grandes. É engraçado. A Joana está ali a rir-se. Oh my God. Ok, simple não é simple. E parabéns, porque é muito Parabéns. importante. Porque agora já podes ser cidadã. Como é que começou o Practice Português? Rui, explica lá. Então, nós trabalhávamos os dois em Silicon Valley e éramos os dois mogul techs, não era? Tech moguls. Yeah. E contactámos a IBM. O Elon Musk deu-nos um montante significativo de dinheiro para lançar o Practice Portuguese. E nós lançámos o primeiro site e fomos ao Shark Tank. Hello, Sharks. Have you ever been learning Portuguese and you couldn't? Sério, Agora sério. Sério. Começámos como um podcast simples, porque eu precisava de uma forma de ouvir portugueses falarem português. Praticar a compreensão oral. Sim. Então o podcast era apenas o Rui a ler textos de forma lenta e simples e clara. E as pessoas ouviam e faziam o download se pagassem, recebiam a transcrição desse episódio. Mas recebemos muitos mails a dizer Que eles queriam mais. queriam coisas mais simples. Sim, algum sistema mais passo a passo. Então começámos a criar uma plataforma Com a ajuda de uma equipa pequena. com lições interativas para quem não sabia nada de português. E essa plataforma depois, eventualmente, cresceu para uma aplicação móvel. Foi quando o Practice Portuguese cresceu mais. Eu deixei o meu trabalho. Eu trabalhava como assistente de bordo e o João trabalhava como web designer e conseguimos dedicar-nos os dois a este projeto. E foi assim que nasceu Practice Portuguese. E na verdade deixámos de gravar podcast só de áudio, porque agora para podermos publicar no YouTube e Instagram e TikTok tem que ser vídeo.
Então o nosso podcast agora é vídeo. Mas tentamos gravar de uma maneira que vocês não precisem de ver do que estamos a fazer. Mas ver é muito bom. As pessoas começaram a dizer-nos, vocês são muito lindos, queremos ver-vos. E querem ver a tua boca mexer. A boca a mexer, porque é melhor para praticar. Não. Tens que aguentar. É muito estranho de repente não teres. Mas estas luzes Não. fazem-me calor. Não, é muito estranho de repente não me teres controlas. camisola. Tananana. Shouldn't he stay with his sweater? Não, estou cheio de calor. Now it's weird. Now you don't have a sweater anymore. Comecei com a camisola e isso já é suficiente. Se quiseres usar a minha camisola, Duas. Duas, para compensar. De sempre. Yeah. Põe o chapéu. As meninas ali a rirem-se. Ninguém quer ver isso. Vamos Não. perder tantos membros. Pois. Então, próxima pergunta da Grace foi: qual é a nossa tradição de Natal preferida? A minha é... O vídeo de ontem eu disse que era decorar a árvore de Natal com as meninas, mas eu não sei se essa é a minha tradição preferida. Então mentiste. Menti. Achava que ficava melhor no vídeo. É beber tequila, é a tua tradição. A minha tradição preferida é ver a cara das pessoas quando abrem as prendas que eu escolhi para elas. Boa. Isso é muito bom. Então, sim, é comprar a prenda, pensar na prenda, comprar a prenda e depois ver a pessoa abrir e ficar feliz. E quantas prendas já compraste este ano? Ai, olha, isso por acaso... Temos trabalho para fazer. Ainda não comprei assim muitas prendas. Compramos das meninas só. Porquê que eu tinha uma cana de... Uma bengala do Natal? De doce, uma bengala doce. Bengala doce, embalada dentro da água. A nossa equipa de props tem que melhorar o seu trabalho, não é? E tu, qual é a tua tradição preferida? É gravar este vídeo. Não foi o que tu disseste ontem no vídeo. Não me lembro o que eu disse. Todos os natais, cada Natal não. é melhor que o outro. Não, isso é outra pergunta. É outra pergunta. Tradição de Natal. É ouvir música de Natal. Mas não é música qualquer do Natal. É música do meu playlist que se chama... Joel's Approved Christmas Playlist. Porque eu não aguento toda a música de Natal. Aquela música... Mariah Carey. Let them know it's Christmas time. Ou... Mariah Carey. Aquelas que se ouve em todo lado. Eu preciso de ouvir a minha música de Natal. Estamos a falar de... Sim, Diana Krall, Michael Bublé. Eu acho que ninguém perguntou. Mas Robert Glasper. Algumas versões em jazz, algumas versões cubanas. Então, eu não sei se o meu playlist é público, mas vocês podem tentar pesquisar. Joel Approved Christmas. Joel Approved Christmas. Plug on Spotify. Já está? Ok, próxima pergunta. Próxima pergunta. Agora é o David. Mas eu acho que David é o nome do pai destas crianças. Tu gostas de Minecraft? Olá, Joel e Rui. Qual é a tua comida preferida de Natal? Obrigado. Obrigado! Yeah! Yeah! Então temos aqui dois senhores muito crescidos e duas perguntas muito boas. A primeira é se gostamos de Minecraft. Eu joguei uma vez, mas não fiquei muito interessado. Se calhar não explorei o suficiente. Não adorei. Tu já experimentaste Minecraft? Só naquela altura em que tu experimentaste. Ok. E o que achaste? Eu achei engraçado. E acho que é educativo, pelo que eu percebia. E qual é a tua comida preferida de Natal? Cidra de maçã Não é eggnog? e eggnog. Eu sabia. Estamos a mudar as nossas respostas de ontem, só para ficar mais fresh. A minha comida preferida de Natal é bolo rei. Bolo rei é diferente de bolo rainha. Bolo rei tem fruta cristalizada. Bolo rainha só tem frutos secos. Próximo vídeo. Jenny. Olá, Joel e Rui. Feliz Natal. Eu falo Jenny. O aeroporto Porto, caminho
de Londres. Fala-me que melhor Natal já tiveram. Qual o melhor Natal que tivemos? Obrigado pela pergunta, Jenny. Espero que tenhas tido um voo tranquilo até Londres. A ver os nossos vídeos na TAP. Qual é o melhor Natal? Eu lembro-me muito bem de um Natal de quando eu era criança e recebi uma única prenda, que foi uma bicicleta. E acho que foi a primeira vez que tive uma bicicleta. E nunca vou esquecer. E tive outro Natal que recebi um skate das Tartaruga Ninja. Também nunca vou esquecer. Posso fazer uma pergunta? Oh. Naquele Natal da bicicleta, disseste que não recebeste mais nada. Os teus avós não te deram nada. Não. Os teus amigos não te deram nada. Só uma prenda dos teus pais e pronto. Mas eu acho que eles tiveram que se juntar porque nós não tínhamos muito dinheiro e eles juntaram-se, os meus avós e os meus pais, para me oferecer aquela prenda. Qual foi o teu melhor Natal? O meu melhor Natal é o Natal mais recente. Todos os anos, eu acho que à medida que as nossas meninas crescem, elas ficam cada vez mais interessadas no Natal e Tem mais magia. tem mais magia. Porque eu acho que às vezes Natal sem crianças acaba por ser um bocadinho awkward, obrigatório. E é isso. A melhor prenda que eu lembro-me de ter recebido em criança era como se diz, um Dalmatian, Um dálmata. dálmata com um pau para Com uma pega. uma pega. Yeah. Para caminhar o Sim, dálmata. para ele andar, como aquela coisa que a nossa filha tem. Mas é um Mas era de que unicórnio. tamanho? E fazia barulho? Eu acho que a cauda abanava. Oh, que fofinho. Agora, Freya. Freya. Olá, Joel e Rui. Chamo-me Freya, moro em África do Sul. Esta é a minha pergunta. Qual é a palavra portuguesa mais feliz e por quê? Felicíssimo. Felicíssimo. É literalmente a palavra mais feliz. Nós temos um amigo que se chama Felicíssimo. E outro amigo que é tristão. Então o Tristão... Tristão e felicíssimo. Sim. O Tristão vai jantar com o Felicíssimo. A pergunta da Freya. Qual é para ti a palavra mais feliz? Quando as pessoas perguntam como é que eu estou naquele dia, eu digo sempre fantástico. E não sei porquê, porque não é uma palavra muito frequente para vocês usarem em resposta de como estás. Mas eu gosto de dizer fantástico, então essa é a minha resposta para hoje. Eu gosto de palavras que são divertidas de dizer. Então elas fazem-me sorrir. Tipo jola, que é uma cerveja. Saltitar. Saltitar. É uma palavra que só de dizer a palavra já fico feliz. Ok. Agora é Liz. Olá, Joel, Rui e toda a equipa de Practice Português. Chamo-me Liz e sou de Sheffield, em Inglaterra. A minha pergunta. Calçada em Portugal é bonita, mas eu quero saber o que o nome de pavements, ou, desculpa, Joel, sidewalks, que não são feitos de pedra decorativa. Diga-me, faz favor. Obrigada e Feliz Natal. Então, Joel, sabes qual é a palavra portuguesa para sidewalk, de uma forma geral? Sim, porque falámos disso recentemente. É passeio. Passeio. Pode ser a palavra para sidewalk ou para I'm going for a walk. Vou dar um passeio. Vou dar um passeio no passeio. Sim, é a palavra geral. E às vezes o passeio é feito com calçada portuguesa, que é aquela pedra branca feita de calcário e que pode ser também basalto, pedra preta. E quando é usada a pedra preta fazem-se padrões e fazem-se calçadas mais decorativas. Mas a maioria das vezes o passeio é feito só com a pedra branca, só com calçada portuguesa. É uma pergunta muito boa, por acaso. E há pessoas aqui no fundo que estão a andar no passeio. Lucina. Olá, sou Lucina da Polónia. Já estive várias vezes em Portugal e sou fascinada pelo vosso país.
gostaria de saber como são os portugueses. Poderiam referir algumas características nacionais dos portugueses? Então, Obrigada. eu falo. Somos bonitos. Somos engraçados. Somos inteligentes. Empreendedores. Lutadores. Guerreiros. Somos um povo sem medo. Com colhões de aço. Oh my God. Somos hospitaleiros, cordiais. Ok, agora a resposta verdadeira. Então, acolhemos bem, Sim. gostamos de turistas, esforçamos para falar a língua dos turistas, gostamos muito de comer em família, damos muita Sim. importância a reuniões familiares. Também somos conhecidos por pôr tudo o que temos em casa na mesa. Se recebemos alguém, pomos a despensa inteira na mesa. Então gostamos de impressionar com aquilo que temos, que é a simpatia e a comida. Yeah. Agora, Ana e Stefan, de Stuttgart, Stuttgart. Alemanha. Stuttgart. Ah, Olá, Rui. Olá, Joel. Chamo-me Ana. E eu sou Stefan. Moramos em Stuttgart, em Alemanha. Nós temos duas perguntas. Porque nós somos duas pessoas. É possível que fazer um chat ao vivo para que possamos praticar a conversação? E é possível que Smart Review perguntar-nos o vocabulário master. Boa festa! E tchau. Joel, o Smart Review pergunta o vocabulário que está marcado como mastered. não. Como está mastered, já não aparece no vosso Smart Review. E para quem não sabe, Smart Review é a função da nossa app que vos permite praticar muito vocabulário de uma maneira rápida. Então, como Yeah. é que tu podes praticar o vocabulário mastered? Podes ir ao Manage Phrases e selecionar aquelas que queres praticar dentro da secção do Mastered e podes lançar uma sessão personalizada. Ok. E a nossa aplicação já tem um chat para praticarem ao vivo? Não, isso é uma boa ideia. Eu não sei se, Ana, que querias dizer chat tipo com inteligência artificial ou com pessoas verdadeiras, mas de qualquer maneira é uma função que nós não temos, porque somos uma equipa pequena e não temos tempo para falar com pessoas ao vivo. Ainda. Mas temos o nosso fórum onde as pessoas podem conversar assincronamente. De forma assíncrona. Isso. Podem deixar uma mensagem para alguém e alguém do fórum responde e depois respondem. Então não é tão instantâneo, mas ainda dá para tirar dúvidas. Mas no futuro é uma boa ideia, é uma boa forma de praticar. A Ana também gravou um vídeo em Stuttgart a dizer que a nossa app é a melhor de todas e que permite estudar e ouvir português em qualquer lado. Obrigado, Ana. Só para dizer. Obrigado. Agora é a Mary. Vamos ouvir a Mary. Olá, como está? Adoro o practice português. Padaradum. Tenho estado a aprender português UPA a cerca de 3 meses. E difícil. A minha pergunta é: o ChatGPT faz boas traduções? O ChatGPT faz boas traduções. Obrigado, Mary. Obrigado. E boas festas. Antes de respondermos à tua pergunta, temos que dar-te os parabéns pelo esforço e pela coragem de falar português ao fim de 3 meses. É muito difícil, mesmo com a ajuda do ChatGPT. Com 3 meses eu nunca teria coragem de falar ou submeter um vídeo a falar em português. Isso é preciso muita coragem. Agora, quanto à tua pergunta, se o ChatGPT faz boas traduções, eu acho que faz traduções cada vez melhores, mas ainda falha, por exemplo, em expressões idiomáticas, porque o ChatGPT depende da informação que é colocada online
Portanto, às vezes, nas expressões é onde eu noto mais, não há uma correspondência, há só uma tradução direta, literal, do inglês ou de outra língua. Melhor que o ChatGPT é a função de tradução do Practice Portuguese. Verdade? É verdade. Reno and Key. Olá, Rui e Joel. Somos Ki e Reno. O meu marido e eu adoramos visitar diferentes bairros de Lisboa em busca da nossa nova casa. E gostaríamos de saber em que bairro vivemos. Então, a minha pergunta é: há quanto tempo estão juntos? Obrigado. Obrigado. Adeus. Adeus. Deus, obrigado pelo vídeo. Obrigado, meninos. Então, nós moramos entre o bairro do Arieiro e o bairro de Alvalade, mais ou menos ali no meio. Nós não podíamos dizer exatamente onde é, porque senão os nossos fãs vão seguir-nos e vão esperar-nos à porta de casa. Mas é mais ou menos aí. Gostamos do bairro porque é plano, tem serviços... Perto do aeroporto. Muitas lojas. Não há muito turismo comparado com lá embaixo, perto do rio. Tem espaços verdes para quem tem animais de estimação, tem parques para crianças, supermercados, é muito, muito bom. E a outra pergunta era, há quanto tempo que estamos juntos? Há 14 anos? 13? Quase 14? Não. 15. Vai fazer 15 em fevereiro do próximo ano. Vai fazer 15 anos daqui a 2 meses. É muito tempo. É muito tempo. Sim. E vocês estão juntos há quanto tempo? Pois, escrevam nos comentários. Jamie and Cara and Tanuki. Tanuki. Olá, amigos. É mais um ano como o vosso cãozinho favorito, o Tanuki. A mesma árvore de Natal, a estrela diferente. A mesma coruja de pelúcia. Ouvi dizer que o pessoal de Practice Português quer que façamos perguntas. Perguntas? Questões ou dúvidas? Estou tão confuso. O que é uma pergunta? Ok. Não é essa a minha questão? Pergunta? Dúvida? Uau! Que meta! Então, amigos, sei que tem muitos vídeos destes para ver. Por isso, vou ser breve. Aqui está a minha pergunta. Contém-nos algo inesperado sobre vocês? Para mim, eu adoro ficar vendo cabras o dia todo. Enfim, disse que seria breve, por isso vou-me embora. Boas festas do Junceira, Tomar, Portugal e feliz Ano Novo. Tomar. Adoro tomar. Bem. Boas festas. O que é que tu dirias que é a diferença entre uma pergunta, uma questão e uma dúvida? Pergunta e questão é o mesmo. Eu acho que vocês usam essas palavras intercaladamente, às vezes. Porque tu podes ter uma dúvida e não expressar essa dúvida. Uma pergunta é algo que tu perguntas a alguém. Verbalizas a pergunta. Sim. Dúvida, tu podes ter uma dúvida interna na tua cabeça. Ou podes ir a um professor e esclarecer uma dúvida. Mas em português, em inglês, se eu digo I would like to clarify a doubt, parece que vou a um terapeuta. Mas nós usamos as três de uma forma... Intercaladamente? Intercalada? Sim. Ai, a minha mãe está-me a ligar. Espera. Alô? Oi! Quem está a falar? É o meu filho ou o meu Não, eu estou aqui, mas está aqui outra pessoa. Olá, eu sou o Pai Natal. Ai, eu bem me parecia que eras o Pai Natal. Estás com umas barbas tão giras. Obrigado. De nada. Olha, eu acabei de chegar. Não sei se vocês estão atrasados, como é que é? Nós estamos neste momento a gravar, a terminar o nosso vídeo de Natal do Practice Portuguese!
Faltam 4 vídeos. 4? 5? 3. 2. Faltam vermos 2 vídeos e fazer o wrap-up. Olha, vocês não podem oferecer um café, não é? Estão fechados para... Estamos a gravar, portanto. Se quiseres aparecer na Se gravação... quiseres bater à porta, dizer olá para a câmara e depois sentar-te ali no cantinho, podes vir. Qual é a tua tradição preferida de Natal? A minha tradição preferida de Natal é comer azevias com doce de grão. Uau, isso é muito específico. É muito bom, por acaso. Boa. É uma boa ideia. Eu pensei que tu ias dizer abraçar a minha família e decorar a árvore de Natal com as minhas netas queridas. Oh filho, mas a mamãe não está a concorrer para nesse mundo. E qual é a palavra mais feliz na língua portuguesa? A palavra mais feliz na língua portuguesa? Opa, Joel. É opa. Eu agora vou ser realmente um bocadinho nesse mundo, mas eu acho que é criança, sei lá. Não é? Criança. Criança resume tudo o que é felicidade. Que pergunta linda. Resposta. Que resposta linda. Caiu-te uma lágrima? Sim, por acaso. Bem, até já. Até já, se não for antes. Vá, beijinhos. Tchau. A palavra mais feliz é criança. Especialmente quando fazem uma birra. Contem-nos algo inesperado sobre vocês. Vamos responder à pergunta de James e Cara. Ok. Começas tu. Eu tenho OCD. Fun fact. Inesperado. E tu? Não me lembro o que eu disse ontem. Tens medo de cobras. Tenho medo de cobras, sim. Fobia. Pois. O Joel nem vê vídeos. Não. O Rui diz sempre, olha, vê este vídeo. Não, eu não consigo. Eu não sei onde é que eles vão, para onde eles vão. Vão em todas as direções ao mesmo tempo e são muito rápidos. Mas se tivesses que agarrar uma cobra, agarravas? Não. E mais? Gosto de fazer puzzles. Uma coisa inesperada. Conduzes como uma avó. Não, eu conduzo de uma forma segura. As avós também. Alguns. Eu não consigo pensar em nada. Antes de tomar o café, eu como 3 gomitas de creatina. Uau, que inesperado! Yeah. O Joel é a pessoa que eu conheço que adormece mais rápido. Yeah. E eu sou a pessoa que ele conhece que acorda mais bem disposta. Nope. Próximo vídeo. Rich, from Seattle. Olá, Joel. Olá, Rui. Boas festas. Meu nome é Rich, de Seattle, de Washington, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer pelo teu aplicativo e pelas aulas e vídeos. Eu gosto muito. Minha pergunta de festa de Natal é que faz com os presentes que não quero, não precisa. Das a uma outra pessoa? Eu não preciso muitas coisas e prefiro um presente como uma refeição ou jantar ou uma experiência divertida juntos. Mas eu não sei quanto tempo preciso salvar um presente que eu não preciso. Obrigado e Feliz Natal. Tchau. Ele está a falar de regifting, não é? Como é que vocês dizem isso? Regift? Não dizemos. Oferecer de novo. Oferecer de novo. Então, acho que fazemos a mesma coisa os dois, que é oferecemos um presente que não queremos ou não vamos usar, já sabemos que não temos uma função para aquela prenda, mas explicamos à pessoa que foi uma prenda que recebemos. Não fingimos que fomos nós que compramos. Sim. E normalmente gosto de tirar uma fotografia ao presente para pelo menos lembrar-me que aquela pessoa me ofereceu aquilo. Isso é muito Marie Kondo. Sim. E eu acredito que a alegria de um presente está no ato de oferecer, no momento da oferta. Eu concordo. E que o que fazes depois já não me interessa. Quem será? Um convite especial. Olá! Olá, bem-vinda! Bem-vinda!
É o Rich. Ana Coimbra. Hi, Rich! Ladies and gentlemen. Queres um chocolate de licor? Quero. Boas festas, Rich. Então, vamos continuar, vamos prosseguir para o próximo vídeo, que é... Acho que é o último vídeo, não é? Vamos então ouvir o vídeo da Gigi. Gigi. Olá, meu nome é Gigi e sou de Los Angeles. Meu marido é português e minha pergunta é para o Joel. Enquanto aprendo a língua, tento me conectar com a família do meu marido sem usar palavras. Aprendo os jogos de cartas, sueca e bisca, dou bilhetes de loteria para as tias. O que você fez para se conectar com a família do Rui quando seu português ainda não era bom? Beijinhos, obrigada e boas festas. Boas festas. Olha, se eu conseguisse de alguma maneira falar com alguém da família do Rui, se calhar elas podem responder melhor do que eu. Quando o Joel chegou a Portugal, ele conectava-se com a minha família. Ele tentava falar com o pouco vocabulário que tinha, mas tentava. E sem palavras. Eu acho que tentava conectar-se através, por exemplo, do apreço pelas refeições que fazíamos juntos. Por exemplo, um almoço de família. Podes... É daqui! Yeah. Podes dizer que gostas da comida, podes ajudar na confecção da comida, podes ajudar a arrumar as coisas depois. E às vezes eu peço ajuda com o vocabulário. Olha, sogra, o que é esta coisa aqui? O que é isto? Uma chávena? Uma chávena, boa. Olha, estás a ver esta ligação que nós temos agora? Pronto, é assim. Mas eu acho que nunca houve uma fase em que o Joel não soubesse dizer nada, pois não? Sim, no início tinha algum vocabulário, era mais básico. Mas eu achei muito engraçado que tu gostas de jogar sueca e bisca. São 2 jogos de cartas. Depois eu ensino-te. Enfim, obrigado pelo teu vídeo. Obrigado a todos pelos vídeos. Já terminamos. Agora vamos deliberar, vamos pensar quem é o vencedor. Vamos deliberar aqui. Ok? Ok. E o vencedor de 1 ano de Practice Português é... Tanuki! Tanuki, o cãozinho. O cãozinho! Uhul! Mas o Joel decidiu que ia dar um prémio de consolação de 6 meses. Não é da consolação, é de parabéns. É de parabéns, desculpa. Para o David. O David, os meninos do Minecraft, eu acho que eles merecem, para a família toda, 3 meses de Practice Portuguese Premium gratuitamente. O que achas? Para a família toda? Bem, pai, família mãe. direta. Não é tipo os tios e os primos e a aldeia toda, não. O Joel não bebe mais. Isso é água, com restos da bengala. Obrigado a todos pelos vídeos, por participarem mais um ano, por continuarem a acompanhar-nos e a apoiar o nosso projeto. E se não fosse pela vossa participação neste vídeo, nós não teríamos o episódio de Natal. Então, obrigado por nos ajudarem a manter esta tradição, que é uma das tradições melhores de Natal em Portugal. É a tradição mais famosa. Obrigado e até à próxima. Até a próxima. Festas felizes. E bom ano. E façam like and subscribe. Ring that bell. Ring Smash that the bell, bell. fam. Smash the button. Smash the button. Crush those candies. Bye. Bye. Boas festas. Eu quero isso, vocês estiveram a comer.